Bem-vindos ao podcast Pode Regularizar. Hoje, nosso segundo episódio, vamos falar sobre um tema muito legal que é o financiamento bancário. Eu sou a Lu e hoje, para esse tema, nós temos aqui o Márcio Gomes, corretor de imóveis, e a Daniele Tarnowski, correspondente bancária da Caixa Econômica Federal. Obrigada, Dani, obrigada, Márcio, pela presença. Estamos muito felizes. E hoje o tema vai ser muito bacana. Vamos desmitizar aí esse monstro que é o financiamento bancário. Eu sou a Jaque, advogada especialista no direito imobiliário. E Dani, para começar, no episódio anterior estávamos falando sobre a importância da regularização dos imóveis, né? E quando a gente fala em financiamento, esses imóveis precisam estar regularizados. Sim, precisam sim, já que 100% regularizado, até porque depois não tem como fazer uma transferência do financiamento e a transferência do imóvel para o nome do novo comprador. Entendi. E quando a pessoa procura para comprar um imóvel, como é que funciona? Que documentos ela precisa? Como é que é esse procedimento? Que parece que quando a gente fala em comprar um imóvel financiado, a gente já nem sabe por onde começar. Então, hoje está muito menos burocrático do que já foi no passado. Eu tenho 16 anos de correspondente, então, ao longo desse tempo, a gente viu muitas mudanças, né? Inclusive, hoje a gente consegue fazer o financiamento totalmente de forma digital, com as assinaturas digitais. Então, vai para o registro de imóveis de forma digital, então é muito mais rápido. Então, o meu cuidado é primeiro verificar toda essa parte, verificar o nome do comprador, se está ok, a renda, né? Verificar o nome dos vendedores também, se está ok para o financiamento, se não tem nenhuma pendência, e verificar o imóvel. Com relação à matrícula, que a gente só vai ver o registro, né? A matrícula, que é o documento que mais interessa para mim. Então, se na matrícula tiver tudo ok, a gente sequencia o financiamento. E essa sequência do financiamento, normalmente, que tipo de documento o comprador precisa encaminhar? Quando ele tem a aprovação do financiamento, qual é o risco de dar algum problema até a assinatura, de perder esse financiamento? Como é que funciona? Então, como a gente toma muitos cuidados antes de iniciar o financiamento, né? Então, a gente inicia pedindo a documentação do comprador, que são documentações pessoais, identidade, CPF, comprovação de renda, de residência, estado civil. A gente olha toda essa situação, se ele está, principalmente também a parte do estado civil, se ele registrou, se ele estava divorciado, registrou o divórcio na certidão de estado civil, né? Na certidão de casamento. Se a união estável, né? Se tem a declaração de união estável. Tudo isso a gente toma um cuidado, né? Até porque às vezes é separação obrigatória, tem pacto antinupcial, então a gente toma esse cuidado. E o documento principal para mim é a análise da renda, para ver a capacidade de financiamento desse cliente. Cuidando disso, aprovando o crédito para esse cliente, a gente passa para verificação do nome dos vendedores e verificação da situação do imóvel, né? Então, dos vendedores também, só documento pessoal, a gente pede uma certidão de estado civil também atualizada para verificar se não teve nenhum divórcio, né? Porque daí entra em direito desse bem ou não. Sim. E aí a matrícula, tá? Se o imóvel for usado, a gente só pede a matrícula atualizada, com a certidão de ônus e ações para ver se não tem nenhuma pendência. Se ele for novo, a gente toma um outro cuidado, pede o habite e as ARTs. Entendi. E uma dúvida que você comentou ali, quando a gente fala em união estável, vocês aceitam a declaração de união estável, a escritura declaratória de união estável, ou está tendo que ser feito a certidão de união estável? A gente aceita, inclusive não obrigatoriamente precisa nos apresentar uma certidão registrada de união estável, né? A gente tem um documento da Caixa que ele pode declarar a união estável ali. Ah, entendi. Bom, mas assim, falando em união estável, né? Muitas pessoas que vivem em união estável, às vezes, só me apresentam a certidão de nascimento. Não fala que tem um companheiro, uma companheira, e aí vai para o financiamento, a gente não sabe, tá só com a certidão. Sim. E às vezes, quando ele tem uma união estável registrada em cartório, quando vai para registrar, não consegue porque tem alguém de direito ali. Sim, parece. Né? E aí volta tudo para colocar aquela pessoa também no financiamento, porque ela faz parte daquele financiamento, que geralmente a declaração de união estável é comunhão parcial de bens, Sim, né? sim. Só se tiver um pacto, que daí coloca se é separação ou não, mas geralmente é parcial. Então, essa pessoa faz parte desse financiamento, ela é coproprietária desse imóvel, né? Então, tem direito a esse imóvel, então volta tudo. Aí tem que refazer tudo de novo. Tem que refazer tudo de novo. E se aparecer ali, por exemplo, Dani, uma união estável na separação total de bens, pelo menos tem que voltar para constar isso, Tem né? que voltar para constar.
Volta para constar só, mas daí a gente consegue fazer um adendo no contrato de Menos financiamento. burocrático. Menos burocrático. Mas precisa constar. Precisa constar. E quando a gente fala da separação de bens, precisa do pacto, né? Precisa do pacto. Sim. Precisa do pacto. E na Universal que já também. É um outro documento. E na Universal também. Aniversário. Eu já tive situações em que não havia um pacto. E o pacto tem que ser feito antes do casamento, né? Sim, mas aí consegue E fazer o depois? casamento no civil sem o pacto? Eu vi um caso Muito assim. antigo, conseguiram. Antes de 77, que era quando entrou a lei de obrigação de pacto, né? Eu vi uma cliente minha que foi em Itapema. O registro civil fez o casamento sem o pacto. Era universal de bens. Mas era antes de 77. Não, foi recente, foi um erro. Nossa. E aí, quando a gente foi Passou. fazer uma uso capião deles, que a gente foi pedir toda a documentação, não tinha o pacto. E eu disse, nossa, como que não tem um pacto? E a gente foi ver, o próprio registro reconheceu o erro, fez o pacto, pagou tudo, fez, né, desembolsou tudo que tinha que Menos sabe, mal, preparou menos tudo e entregou burocracia. pra ela. Entregou, nossa. Mas teve que graças. judicializar, não. Não, foi com um acordo, O né? próprio registro já corrigiu o próprio erro. Ah, que bom. Esse antigo, esse que eu te falei, foi bem antigo. E aí eu tive que judicializar e pedir autorização judicial para poder fazer o pacto. Porque o pacto normalmente é antes do casamento, né? Sim. E aí já fazia muitos anos de casado, eles não quiseram resolver e a gente teve que pedir uma autorização judicial para fazer o pacto após E realmente o registro manda voltar, porque ocorre numa situação civil muito importante, né, de direito, né, a esse bem, né? Sim, com certeza. É muito importante, né? o regime reflete de em tudo, casamento. né? Sim, isso. Ô, Dani, e quais são as curiosidades, assim, de principais problemas que você enfrentou? Claro, de uma forma resumida, nesses 16 anos aí que você tá de correspondente. São muitas, né? Inclusive Não tem um ranking aí, né? Tem até corretores que levam o programa Badanha. de no dia da assinatura o casal brigar, e aí assim, agora a gente vai se separar, não vou mais querer, e aí para tudo, né? Então acontece bastante. Não, bastante não, mas já aconteceu. Né? Aconteceu de a gente estar estar com o financiamento da pessoa que é noiva, é realmente solteira, não vive em união estável, e aí o processo de financiamento leva de 20 a 30 dias. Durante esses 20, 30 dias resolveu casar. Ah, Né? Aí a gente sempre explica, não muda teu estado Espera um civil, pouquinho. né? Mas Aguenta aí. resolveu casar, aí volta, né? E aí essas são algumas situações, assim, né? De realmente não averbar o divórcio na assinatura, na matrícula. O óbito sempre averba porque já vai direto, eu acredito, né? Já é uma tem outra que levar situação. registro pra fazer um inventário, né? Isso, né? Mas o que mais acontece realmente é de não averbar a situação civil, se separa, se casa, no registro de imóveis. Né? Porque daí na hora de fazer o financiamento tem que tomar esse cuidado por ter uma garantia de bem aí pro cônjuge, né? Ô, E Dani, quando- desculpa. Não, pode falar. Também, provavelmente deve ter pego casos assim de comprometimento de renda. A gente está ali fazendo um processo de aprovação, levantando documentação. Aí a gente manda porque aparece um financiamento. Aí a gente liga, apareceu. Ah, não, resolvi comprar um carro ali e tal. Ah, no E meio aí, do porque processo. compromete a renda, né, Dani? Sim, isso Em partes, né? Claro, não ultrapassando o limite ali. o limite, né? A Caixa tem uma, ela acessa o Bacen, então ela pega o comprometimento de renda da pessoa. Então, se ela tiver, por lei, a gente é obrigada a ocupar somente 30% da renda da pessoa para empréstimos e financiamento. Mas isso entra todos os empréstimos e todos os financiamentos, inclusive a compra parcelada no cartão de crédito. Isso é um comprometimento de renda também. Então, sim, tem que tomar cuidado com o comprometimento de renda, porque aí o meu financiamento fica condicionado a uma parcela menor. E aí a pessoa vai financiar um pouco menos. Entendi. Que interessante essa questão do cartão de crédito, né? Porque normalmente o pessoal acha que é só o financiamento em si, então o financiamento do veículo. Mas o cartão de crédito e os empréstimos também. Isso. Compromete a renda. Compromete a renda. E aí, ele para de... Se ele paga... Tá, então eu vou pagar. Né? Ele para de sinalizar no Bacen, por exemplo, assim, as pessoas que pagaram os seus financiamentos para conseguir financiar e não ter comprometimento, só tá saindo do Bacen, baixando aquela situação, os que pagaram, por exemplo, em fevereiro. Olha, E demora 3 meses para atualizar o sistema. Olha só, curioso. E uma pergunta, a pessoa que não faz declaração de imposto de renda, seja porque ela ganha, mas não declara, ou não chega a ter a obrigação de declarar por ser isenta, isso pode atrapalhar um financiamento bancário? Bom, assim, ó,
Todas as pessoas que têm a obrigatoriedade de declarar, a gente vai pedir a declaração de imposto de renda. Por mais que eu não use a declaração de imposto de renda como comprovação de renda, que eu só use as folhas de pagamento dela, né? Agora, quando a pessoa é um profissional liberal, um profissional autônomo, que a única forma de declarar aquela renda de forma formal é a declaração de imposto de renda, aí sim a gente vai pedir a declaração. Só que a Caixa só aceita a declaração de imposto de renda dentro da obrigatoriedade de declarar. Ah, entendi. Tá? Isso não quer dizer que ela é obrigada a pagar imposto, mas ela tem que estar dentro da obrigatoriedade de declarar, Sim, né? entendi. E a pessoa que tem essa obrigatoriedade de declarar, é utilizada somente a declaração para fins de comprovação ou extratos bancários, A movimentações gente também? pede movimentação bancária a fim de subsidiar a declaração de imposto de renda. Mas hoje, se eu consigo pegar 30% de uma renda formal, de uma renda informal, às vezes acata 10, 15 o sistema. Então, a renda informal ela é muito frágil para declarar uma renda, Entendi. né? Uhum. Então, para o banco é uma fragilidade. E aí, quando acontece uma inadimplência, geralmente é para uma renda informal. Então, a gente pede para formalizar a renda sempre. Então, eu sempre acabo gravando uns vídeos um pouquinho antes de abrir a declaração de imposto de renda, alertando os corretores e alertando os futuros compradores de avisar os seus clientes da importância de declarar o imposto de renda e formalizar a sua renda. Sim. E uma coisa que ocorre com muita frequência, aproveitando o Márcio, que é corretor e está aqui. As imobiliárias e os corretores, normalmente, quando fazem o contrato de compra e venda e vai ter financiamento, eles colocam que, caso o financiamento não seja aprovado, não é devolvido a comissão ou o valor de entrada no imóvel. E aí, às vezes, o cliente está com o financiamento aprovado e surge algumas questões. É como já teve um caso que o corretor teve a aprovação do financiamento e depois o correspondente bancário simplesmente disse que teve algumas alterações do sistema da Caixa e não estava mais aprovado. E o contrato já estava assinado com essa cláusula de que não devolveria a entrada. Então, realmente, isso pode acontecer, é uma dúvida que o pessoal tem. Aí quero que o Márcio também fale a questão do lado do corretor, né? Aham. Acredito que varia de corretor para corretor, imobiliária para imobiliária. Geralmente eu faço o seguinte: a gente pede um sinal de negócio. Primeiro passo, quando um cliente vem, alguma coisa assim, eu já vou direto na questão de aprovação de crédito. O que que eu faço? Ó, o primeiro passo é a gente aprovar o teu crédito para ver qual é o teu limite de compra. Porque às vezes a gente se ilude, eu ganho tanto, eu quero comprar um imóvel de 500 mil, mas aprova só 300. Para conseguir trabalhar numa Isso, para faixa. trabalhar naquela faixa, né? Ou a gente está ali com um cliente para comprar um imóvel de 300, ele consegue comprar um de 600. Falando nessa faixa assim, porque a gente está nessa questão ali, né? Também vai entrar no Minha Casa Minha Vida. E então o que que a gente faz? Eu com o cliente com crédito aprovado, eu sei o limite dele. Sei o que ele tem de entrada, sei que a maioria tem muitos corretores que não fazem isso. O cliente entra, já quer mostrar, aí mostra o imóvel, quer assinar um contrato, quer assinar uma ficha proposta, mas o cliente nem aprovou o crédito ainda. Entendi. Eu faço o contrário. Primeiro eu aprovo o crédito, para depois, que para mim é o correto, para depois a gente ter. Aí vindo na questão ali, visitei o imóvel, gostei, tenho interesse, quero fazer uma proposta. Eu tenho uma ficha proposta diferente do contrato de compra e venda. A gente formaliza essa proposta e essa pessoa dá um sinal de negócio simbólico, R$ 1.000 ali, para firmar aquela proposta. A gente leva para o proprietário e apresenta. Ó, essa aqui é a proposta do cliente. Márcio, eu aceitei. Não aceitei nessas condições, mas aceito nessa. Aí a gente faz a contraproposta, né? Sim. E aí a gente leva. Feito o acordo, aí a gente parte sim pro contrato de compra e venda. Ali existe uma cláusula realmente que a gente coloca, né, nos contratos, de um prazo ali de 90 dias, dependendo do banco ou da situação que o cliente tem que ser limpo com a gente também, explicar, né, tô me separando, vai demorar um pouco, vou fazer assim. Aí a gente estende esse prazo, bota ali até 120 dias, para a gente regularizar a documentação, alguma coisa. E eu nunca peguei um caso assim, nunca fiz. Geralmente a gente faz tudo, todos, graças a Deus, a gente teve problema, mas a gente conseguiu solucionar, né? Tipo, deu um problema no banco, diminuiu, tal, não, vamos correr para outro banco.
vamos para outro, vamos para esse, vamos para aquele, até ajustar, né? Claro, quem tá vendendo imóvel às vezes fica, pô, cara, tá demorando. Sim. Ah, era para sair para 90, já deu 100 e tal. Então a gente explica, senta as partes juntos, né? E explica, ó, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Ser Tá? transparente, né? E Que ser daí todo mundo vai transparente. Aí todo entender. mundo vai entender. Tem que ter uma flexibilidade. Mas existe sim, já que é gente que, tipo assim, porque tem corretor que já pega aquela entrada, já pega a comissão, já gasta, já. Some. E A some. intenção é vender, né? Isso, a intenção é vender. Some. Eu, geralmente, a última coisa que, depois que tiver tudo, aí sim é a comissão. No meu caso, né? Então, o adequado mesmo é fazer primeiro a questão do financiamento e tendo o financiamento com o valor parte para a escolha do imóvel, digamos Isso, assim. Mas assim, exatamente. voltando Tem um prazo, né? à tua pergunta do que aconteceu no correspondente, né? O que pode acontecer? Primeiro, da importância de um corretor de imóveis dentro de uma negociação de compra e venda, porque até o corretor, ele, por mais que ele possa assumir depois que receber a comissão, mas ele tem uma responsabilidade civil até o final disso aí, né? Então, e também pela capacidade de orientar o cliente. Então, o que o Márcio faz, a gente trabalha muitos anos juntos, é primeiro mandar para aprovação de crédito. Então, a gente garante a pré-aprovação desse cliente. Porém, ele até assinar o contrato na Caixa, ele pode sofrer as alterações de taxa de juros do banco. Se ele fizer uma compra grande, ele pode sofrer uma diminuição do crédito. Então, assim, o contrato fica pré-aprovado. É muito difícil dar errado até o final do financiamento? É muito difícil. Então, eu digo para o cliente, olha, está pré-aprovado. Ele assim, mas está 100% garantido? Não, 100% garantido quando você estiver assinando na frente da gerente e levando esse teu contrato para registro. Então, alguns clientes fazem o sinal de arras, fazem o cadastro ali com a imobiliária na pré-aprovação e depois assinam o contrato depois. Mas também é muito difícil dar errado depois que eu pré-aprovo, até porque a gente já tem um conhecimento, né, de longa data de cliente que tem perfil de financiamento ou não. Então, eu digo, mas ó, relaxa que esse cliente está bem, é com folha de pagamento, né, que já está tudo certinho. Então, pela minha experiência, muito difícil dar errado. Então, ele já fica um pouco mais à vontade, inclusive do cliente da entrada, né? Mas sim, não é porque o correspondente pré-aprovou que não pode sofrer alteração até na data da assinatura. Pode sofrer. Pode dar algum probleminha ali, então. Pode aumentar a taxa de juros, por exemplo. Daí aí ele vai pegar a nova taxa de juros. Até a questão, às vezes, dele não cuidar e fazer um financiamento. Exatamente, era o que eu ia falar. Era o empréstimo. Por um ato da própria pessoa. Ele alterar o perfil dele. E a questão do ARRAS ali, né? Existe a parte do cliente que está comprando e existe também a responsabilidade de quem está vendendo. Né? A gente está todo com o processo, a pessoa já deu um sinal de arras, aí o vendedor disse, cara, não quero mais vender, apareceu uma proposta à vista aí, não, só um pouquinho. Né? E aí então tem ali, né, que é o dobro do valor, tem que ser devolvido Tem uma e tal, tem uma responsabilidade. responsabilidade, tanto para ambas as partes, né? Esse caso meu, os clientes chegaram, escolheram um apartamento, né, foram fazer ali a visita, gostaram, e o corretor ele já fez o contrato de compra e venda. E aí era um imóvel para morar e deram a entrada e era o único valor que eles tinham de entrada, né? Aí começou a ver, o financiamento estava pré-aprovado, daí teve alteração na Caixa, esse financiamento não dá mais. Ah, então é isso aqui. E aí, na conversa com o corretor, dá para ver que ele não foi transparente, faltou informações ali, sabe? E aí, depois só de assinar o contrato, de ter toda aquela obrigação ali entre comprador e vendedor, que foram ver o financiamento. E aí começou a dar problema, porque a parcela aumentou muito, não tinha condições de arcar com a parcela, não tinha mais dinheiro para dar de entrada para complementar, né? E aí simplesmente não deu certo. E o corretor não abriu mão, disse que ele que se resolva com o vendedor. Então tem um contrato de compra e venda ativo, o vendedor disse que iria simplesmente vender e o corretor não quer fazer intermediação para rescindir. E às vezes deixa a pessoa e já morar no imóvel. Também pega a posse, já pega a posse, já né? pesa. Por exemplo, pega assim, ó, a gente teve um problema no passado que tinha uma linha de crédito chamada Procotista. Uhum. E aí tu tá com o financiamento andando no Procotista, né? Aí, de repente, o governo disse que o Procotista não tá mais... Tirou do cardápio lá, tirou da linha de crédito, não tem mais Procotista. Aí ele te dá um prazo, ó, os contratos iniciados tem que assinar até tal data. Aí vamos supor que dá um rolo em algum documento, não entrega, eu não consigo assinar até aquela data, aquele cliente já vai financiar numa taxa de juros maior. E aí sobe a parcela, Já sobe a diminui parcela, Então, assim, eles te dão um prazo para terminar. Mas às vezes tu não consegue terminar naquele prazo por alguma situação ali, sabe? Então a gente tem que daí, às vezes, se virar nos 30 para dar conta. Então, pode acontecer isso também. Então, nem sempre que
que está pré-aprovado, que talvez possa acontecer um problema no meio, e 100% é só quando assina no banco. Só quando tá Isso, aceito. assim, não é com a Caixa, né? Isso é com É todos todos os os bancos, bancos. é. Bancos Sim. privados, a mesma situação. situação. Aconteceu qualquer problema de aumento de taxa de juros, o cliente Nossa, ele é tem um interessante. prazo para terminar, se não conseguir cumprir naquele prazo, ele vai sofrer a nova taxa de juros. Então, isso vai muito também do corretor e do correspondente que está lidando com a Tem que dar situação, né? agilidade. Porque o financiamento bancário parece ser um bicho de sete cabeças, É, né? Quando a gente já fala, vai meu Deus, tem documento financiamento. E é muito engraçado, assim, ó, eu tento ser o máximo, ter o máximo de agilidade, sabe? O corretor me pede uma simulação, eu acabo tendo que entregar essa simulação em alguns minutos depois que ele me pediu. Ele me mandou um cliente para aprovar o crédito, eu tento aprovar o crédito no mesmo dia, para a gente dar agilidade e andamento nesse financiamento. Só que o mais engraçado é assim, não têm pressa de entregar a documentação. Depois que entregou a documentação, eles querem que a gente termine em 5 dias, assim, né? É. Mas a gente tenta cumprir esse prazo. Essa Parece semana, uma muito doutora- com os meus clientes. Essa semana eu liguei pra Dani. Foi segunda-feira, né? Segunda-feira eu mandei a documentação pra Dani ali e no final do dia estava aprovado. Olha só que bacana. Mas é que, tipo assim, desculpa, mas é assim, ó, tem que estar com a documentação correta. Tem que solicitar, depois está tudo pronto, manda, e tem que ter essa junção, assim, do corretor e do correspondente. Sabe? Para justamente até para o próprio cliente. O cliente às vezes manda a documentação e fica esperando. É. Né? E é importante ir completa, né? Porque Isso. quando ele consegue agilizar, não fica aquela devolutiva, falta isso, falta aquilo. E essa comunicação, ela é importantíssima, né? Porque eu já tive casos de, por exemplo, o uso de fundo de garantia. O uso de fundo de garantia é uma situação muito importante, assim, até porque engloba muitas coisas, assim, né? Então, eu tive um corretor que vendeu um imóvel para o cliente que mora e trabalha em São Paulo, tinha quase 200 mil de fundo de garantia, estava feliz da vida, fechou o contrato. Quando veio comprar o imóvel aqui, quando veio para cá, eu falei, não pode usar o fundo de garantia? Não tem como. Fundo de garantia é para moradia, não é para investimento. Se ele mora e trabalha lá, ele usa o fundo de garantia dele lá, não aqui. Entendeu? E aí, não, mas dá um jeito, vamos ter que dar um jeito, a gente vai ter que achar uma forma. Eu falei, não existe forma. Não existe milagre, né? Não teria problema se ele estivesse vindo morar para cá, Se por exemplo. ele estivesse vindo morar e trabalhar aqui, ok. Não teria problema nenhum. Mas ele estava caracterizado no investimento. Isso. Até Tem uma porque casa toda na a praia. documentação dele é lá, né? A documentação dele é toda lá, né? Então, Residência, trabalho. Então, essa comunicação é muito importante. Então, o corretor que entende um pouco de financiamento bancário, ele sai na frente, sai na frente. sabe? E o FGTS, o Fundo de Garantia para terrenos também é possível Não pode, usar? é para moradia. Só para moradia. Ele Então, pode ir para questão de terreno e construção, porque daí ele vai construir. Tem que Mas ser o os dois. financiamento é para moradia. Hum. Por exemplo, se ele já tem um imóvel aqui, mesmo que ele more e trabalhe aqui, não vai conseguir comprar outro. E se ele não tiver um imóvel, também não vai conseguir, porque no terreno ele não consegue. Não, se para fins de terreno não dá, de jeito nenhum. Mas para questão de imóvel, ele pode. Não precisa ser o primeiro imóvel. Não é para aquisição do primeiro imóvel, mas é para aquisição de moradia. Então, se ele já tem um imóvel aqui, ele não consegue usar o fundo de garantia. Agora, por exemplo, se ele tem um imóvel quitado em Rio do Sul, ele consegue comprar. E se ele está morando e trabalhando aqui de aluguel, ele consegue comprar um imóvel aqui usando fundo de garantia. Então é um pouco mais burocrático quando É. é a questão do fundo de garantia. Isso, sim, tem que tomar bastante cuidado. É que às vezes assim, o pessoal, eu tenho fundo de garantia, vou usar para comprar, mas tem alguns requisitos, né? Tem, é. E aí acaba. E às vezes vamos supor que passou batido, mas o conselho curador do FGTS não passa batido. E aí ele faz. Se esse financiamento com o uso de fundo de garantia passou batido dentro do banco, a hora que for registrar, o órgão curador do FGTS vai olhar e vai verificar e vai fazer devolver o dinheiro. E aí o financiamento não vai dar Não, daí prosseguimento, e daí vem volta todo tudo. aquele problema lá de É. contrato e. E pode usar uma vez ou se toda vez que demonstrado para moradia pode ser usado? Assim, ó, ele teve um imóvel com uso de fundo de garantia aqui. Usou o fundo de garantia. Se ele vendeu 3 anos depois, a contar da compra, do uso de fundo de garantia para compra, não para amortização, para compra ele pode comprar de novo usando fundo de garantia. Legal, legal. Ô Dani, e aproveitando o gancho que você falou sobre o governo, né, tirar financiamentos do cardápio e pôr, agora tem a Minha Casa Minha Vida, Faixa que- 4. faixa 4, né? Aham. Pode contar um pouquinho pra gente? Sim, a Tá gente isso? deu uma revolucionada aí, né? Principalmente para o pessoal de classe média aí, que estava querendo, tinha uma renda aí de até 12 mil, e aí precisava comprar o imóvel. Então, é para imóveis até 500 mil, novos ou usados, né?
com uma cliente com renda de 8.600 a 12 mil. Então, essa fatia desses clientes vão conseguir comprar no novo Minha Casa Minha Vida, né? Para imóveis usados até 80%, para imóveis novos até 80%, para imóveis usados até 60%, tá? 60% somente para a região sul e sudeste. As outras regiões estão conseguindo financiar 80%. E isso já está ativo? Já está ativo. Já está ativo. Já está ativo. Então a pessoa pode procurar para comprar um imóvel e já querer financiar nessa nova faixa. Isso aí. Primeiro procurar o corretor, depois procurar o correspondente. E, Márcio, já tem aí aqui na região já aderido esses imóveis de... Já. A gente estava até com os clientes ali já esperando. Engatilhado. Aí eu falei, Dani, segura, não vou mandar a documentação agora, vou esperar virar ali o mês para já... Começou dia 1º, né? Isso. Dia 5, na verdade. Dia 5? Agora, então, essa semana? A semana. A notícia, verdade, assim, na verdade, a notícia que o governo aprovou Minha Casa Minha Vida já saiu em abril. Só que tinha que passar pelo órgão curador do FGTS, porque o dinheiro, o funding, né, que vai ser para emprestar esse dinheiro, vai vir uma parte do pré-sal e uma parte do FGTS, tá? Entendi. Então, precisava passar pelo órgão curador do FGTS para definir limite de região, quanto que vai financiar, de verba que vai ser liberada. Então, tudo isso tinha que passar para lá. Então, só que o governo lança a notícia primeiro, deixa o povo bem louco, aí começa a mandar 500 mensagens pro correspondente, e o correspondente diz, ainda não está ativo, tem que esperar. Ainda não é certo. Mas eu vi que vai financiar, ainda não está 100% definido, pode ser que no usado financia menos. Então, agora dia 5 saiu. Dia 5 Então é oficial e real. É oficial e real. E te questiono que eu vi, quando saiu as notícias, eu vi bastante comentários do pessoal, mas isso é injusto, porque o pessoal de classe média vai conseguir financiar e eles têm condições de comprar um sem ser Minha Casa Minha Vida e vai tirar essa quantia do pessoal mais simples, com menor renda. Não. É isso? Não, porque cada renda no seu imóvel, né? Um pessoal com renda menor não vai conseguir não vai conseguir financiar um imóvel de 400, 500 mil, mesmo que ele entre no Minha Casa Minha Vida. Porque o valor estipulado para o financiamento é de acordo com a sua renda. Então, assim, o valor do imóvel pouco importa. O problema é a sua capacidade de pagamento. Se a sua capacidade de pagamento é para um imóvel de 220, que também entra no Minha Casa Minha Vida, a gente faz dentro da sua capacidade de renda. Então, a não ser que ele tenha a entrada para financiar, por exemplo, uma pessoa que ganha 4 mil, né? Vai poder entrar no financiamento maior? Pode, só que ela vai financiar muito menos. Então, ela vai ter que ter o restante todo de entrada. Sim. Então, assim, não é injusto, porque cada pessoa dentro da sua capacidade de financiamento e dentro da sua capacidade de entrada. Então, ela não vai tirar. A demanda de imóveis é grande, não vai faltar imóvel para ninguém. E também essa nova faixa não quer dizer que vai reduzir a quantidade de financiamento das faixas. Não, até porque assim, existe verba destinada para o financiamento faixa 1, faixa 2, tanto que esses vão receber subsídio, faixa 3, faixa 4 não recebe subsídio, né, que é aquela ajuda do governo. Então, não vai tirar. E é assim, são não sei quantos bilhões destinados a essa nova Minha Casa Minha Vida. Então vai ter dinheiro para todo mundo, não vai faltar dinheiro como faltou no final do ano, e a Caixa ficou sem emprestar um tempo. Está regularizado, então pode ficar sem medo. Então, independente da tua faixa, não fique com medo que não vai faltar verba. Então, na verdade, é benéfico para os proprietários, que acabam tendo uma demanda também de procura, né? Uhum. E para quem vai adquirir, porque acaba tendo essa outra alternativa, que os juros são bem menores do que dos demais bancos. Existiam muitos proprietários, pessoa física, por exemplo, que tinham imóveis de valor de até 500 mil e que às vezes não conseguia vender por causa da taxa de juros, ia para o SBPE. Então, esses vão poder, talvez, entrar dentro do Minha Casa Minha Vida. Enquadrar, né? O único cuidado é que, para entrar no Minha Casa Minha Vida, quem construiu, obrigatoriamente, precisa ser uma pessoa jurídica. Então, a ART precisa, se for imóvel novo, né? Se for imóvel usado, a gente não vai pedir. Aí a pessoa física pode vender dentro do Minha Casa Minha Vida no imóvel usado. Se for imóvel novo e for construído por pessoa física, esse não vai entrar no Minha Casa Minha Vida. E não adianta retificar o RT, porque ele vai sair depois do habite e não vai ser aceito. Então, para entrar na Minha Casa Minha Vida para imóveis novos, a RT tem que estar no nome de uma pessoa jurídica. Novo é não habitado, não importa o lapso de tempo. Pode estar habitado, né? Às vezes a própria pessoa que está comprando está habitando, não tem problema. O novo é o habite até 180 dias. Ou sem nenhuma compra e venda da matrícula. Entendi. Esse é o novo.
Sem nenhuma compra e venda. Como tudo que surge, sempre surge um problema. Sim. Qual o maior problema que você, de repente, até agora deslumbrou nessa nova... Dentro do Minha Casa Minha Vida, a gente ainda tá começando, né? Faz poucos dias para ter. Ainda não pensou todos os problemas. Ainda a gente não assinou nenhum contrato para ver algum problema. Então a gente está aprovando os créditos agora. Então a gente ainda não está vendo nenhum problema. Problemas pode acontecer se o correspondente não verificar antes essa parte do pessoa física, do construtor, porque daí deu entrada na hora de ir para conformidade. Aí tu aprova o crédito, verifica vendedor, manda fazer vistoria no imóvel, que isso não vai ter problema ainda. Na hora de ir para a conformidade do banco, eles vão verificar que aí tem esse problema, aí volta tudo. E aí não adianta, assim, infelizmente, diante desse contexto que a gente está falando, não tem choro, assim. É o que é. Não tem o que fazer. Então, isso demonstra a importância de ter um correspondente bancário e um corretor responsável que tenha conhecimento, experiência. Na verdade, tem que passar por uma triagem, né? Eu faço muita palestra e treinamento nas imobiliárias para eles fazerem uma triagem. Por exemplo, não adianta colocar um cliente dentro do carro e visitar vários imóveis para o cliente que não tem perfil para comprar aquele imóvel. Porque quando chega no correspondente de você, ele vai financiar tanto. Poxa, mas ele tem 100 mil de entrada, uma entrada boa, mas ele não consegue financiar o restante, porque ele não tem renda. Então, assim, é importante a gente ter essa proximidade nas imobiliárias para ele já fazer uma triagem, ele já olhar o cliente, já olhar a rede, opa, já sei que imóvel que eu vou oferecer para esse cliente. Ou já olhar a construtora, ou já olhar o vendedor e dizer, esse aqui vai entrar na Minha Casa Minha Vida, esse aqui não adianta nem oferecer. Otimiza até o tempo do corretor, do vendedor, né? E a questão também do corretor tá se atualizando, né? De estar estudando, estar procurando um correspondente, que a Dani sempre faz as lives, faz os vídeos explicando, dá as palestras, então tem que estar atento a isso, né? Tem que estar Não é só o vender, só fazer a pré-aprovação ali para ter o papel da pré-aprovação, porque a gente vê que os clientes com a pré-aprovação parece que está resolvido o problema, né? Isso aí. Mas na verdade é só o começo ali. Só o começo. É uma garantia. Já é um bom caminho andado. Mas a gente tem que olhar com antecipação todo esse contexto, o contexto por inteiro, né? Tem que ser de forma 360. Não adianta ir 180 e depois mais um pouquinho, mais um pouquinho. Já tem que olhar. Até teve um corretor que ele dizia assim para mim, quando o cliente ia, né? Não, mas já tá com o financiamento pré-aprovado, tá resolvido. Então, na verdade, não. É meio caminho andado, digamos, né? Mas não que dali não possa surgir algum problema no meio do caminho. Mas eu procuro sempre ser muito transparente no meu atendimento com os clientes e com o corretor, né? E aí, nessa transparência, a gente deixa ele mais à vontade e mais confortável, para às vezes, para poder pagar uma entrada já ou não, né? E esse pré-aprovado ajuda muito para triagem, né? Isso que vocês falaram antes. Fazer a triagem dos clientes, ofertar aqueles imóveis naquela faixa. Para dar sequência. E sai todo mundo menos cansado, menos, né? Porque o comprador já não vai criar uma expectativa que ele não vai conseguir. O vendedor e o corretor não vai ficar gastando tempo, né? Com clientes que não têm o potencial. Que às vezes, que nem o Márcio comentou, né, da proposta ali. Às vezes começa essa questão de primeiro escolher o imóvel, manda a proposta para o vendedor aceita, manda uma contra. Quando chega no momento do financiamento, aí tem toda dinheiro maior, digamos assim, né? Às vezes o Márcio já me manda assim, ó, tô com esse cliente aqui, dá uma olhadinha na renda dele, dá uma olhadinha no perfil dele, ele não pode ter restrição, né? Então a gente já dá uma verificada nesse cliente, esse cliente é bom, tá, então eu vou começar a oferecer imóvel para ele. E pessoa jurídica, Dani, muda muito esse financiamento? Financiamento, a Caixa não faz para pessoa jurídica. Não faz. Né? Pessoa jurídica não compra imóvel. Ela pode comprar imóveis comerciais, mas daí não passa pelo correspondente, já é direto na agência. Já é direto lá um financiamento. Isso, é outro tipo de financiamento. É outro tipo de financiamento, é outro tipo de linha de crédito, já é uma linha de crédito, não é habitacional, é comercial, então é diferente. E aqui na nossa região, por conta dessa nova faixa 4, vai acabar aumentando os financiamentos consideravelmente, né? Por conta dos valores dos imóveis aqui. Acho que nas outras faixas era mais difícil de achar, não? Na Balneário Camboriú não tinha, né? Já não tinha antes, né? Não tem, né? Minha faixa 1, faixa 2, não tem nem garagem. Nem garagem, Mas antes a gente já dava mais limitado ali, Camboriú, né? Então, tipo assim, já era uma dificuldade agora. de encontrar um imóvel que antes era até 350, né, Dani? Isso. E a renda era até 8 mil. Então, às vezes um casal e mais um filho, somar a renda deles, já passava de 8 mil.
Às vezes tu encontrava o imóvel no valor de 350, mas a renda familiar passava, então já não enquadrava. Ou ao contrário, né? A renda Não alcançava. alcançava e o imóvel, entendeu? É, Agora sim, agora já. é que às vezes a renda ultrapassava, era alto para Minha Casa Minha Vida, mas baixo para outra linha de crédito. Isso. Ah, entendi. Aí ficava ali em cima Porque do naquele É, limbo sem então agora essas facilitou, né? pessoas vão poder ser comprar, contempladas. entendeu? Ah, Ser legal. contempladas. Entrou Então, pra sanar esse isso. limbo ali, Isso né? aí. Tanto que o Minha Casa Minha Vida faixa 4, dentro do simulador ele tá. Minha Casa Minha Vida classe média. Legal. É Que chamado interessante. classe média. E quando a pessoa é casada, no parcial de bens, vai ela e o cônjuge no Isso. contrato. E aí usa a renda dos dois. Não No- tem. No Minha Casa Minha Vida, obrigatoriamente, eu tenho que usar a renda dos dois, Ah, entendi. tá? Uhum. Mas no SBPE, não obrigatoriamente. Mas existe uma importância muito grande de usar a renda dos dois, porque o seguro obrigatório contra a morte e invalidez permanente, né, que já está contemplado dentro da parcela, é importante que entre na renda, porque é conforme a renda. Então, por exemplo, a esposa entrou com 60% de renda e o marido com 40%, no falecimento, por exemplo, da esposa, quita-se 60% do financiamento do imóvel e ele fica responsável só pelos 40% da renda dele. E sempre vai ser quitado. Não, todo o contrato do financiamento Já da Minha vem Casa o Minha Vida seguro. já vem o seguro que Minha vai Casa ser Minha quitado. Vida, qualquer linha de crédito, com qualquer banco, o seguro contra morte, invalidez permanente e danos físicos do imóvel tem que ser feito. Até é um tema interessante, né? Porque o pessoal às vezes faz o financiamento e não tem conhecimento de que há esse seguro. A gente avisa, né? gente E avisa. ele assina lá o termo do seguro no financiamento quando vai financiar. Geralmente é na hora na assinatura, né? Isso, na hora da assinatura. Na hora da assinatura. Então, é importante os dois entrarem com a renda, porque no caso de falecimento, quita-se uma parte do financiamento. Se não entrou com a renda, se faleceu o proponente, né, que não o cônjuge do proponente, só o proponente aí, quita-se 100%. Mas se ela faleceu e ela não entrou com renda, daí não quita nada. Não quita nada, continua as Segue. parcelas. Isso. Eu tive um caso de um inventário que a gente estava fazendo que era assim, ela que ficou viva tinha 60%, se eu não me engano, do financiamento e o falecido tinha 40%. Então, 40. quitou-se 40% e reduziu a parcela, ficando só a parte Reduzir a dela, né? parcela. E é rápido, né? Não é uma coisa tão burocrática já para Essa parte não entra nem dentro da agência, né? É feito diretamente com a seguradora. Mas é rápido. Não é tão rápido quando tem uma doença, existe uma situação de doença daí durante o financiamento, né? Dependendo do tipo de moléstia grave. Aí não, daí vai entrar para uma verificação do que é. Aí isso Porque não é daí tão deve ser rápido. perícia, alguma coisa assim, Exatamente. né? Agora o óbito ali juntou os tem que documentos, não reclamar. tem questionamento. Só que é chato essa demora, porque às vezes a pessoa está muito doente e aí ela falece antes E aí fica pagando financiamento durante o tratamento também. Mas existe também essa quitação contra quando tem uma doença grave. Que interessante, né, essa questão do seguro. É Interessante. importantíssimo, né? Já tive clientes que Eu sempre digo assim, na hora de assinar o seguro, disse, não, mas é importante, eu já tinha avisado, e tem que ser avisado, né, desses custos que vai ter. Tem o custo do seguro, depois vai gastar tal, faz uma média, assim, eu sempre explico, né, a gente pega, eu chamo o cliente lá no escritório, mostra, ó, vai ter um custo de FRJ desse valor, de TBI desse valor, o seguro vai ser desse valor, então isso aqui já tem que estar em mãos, isso aqui o banco não te empresta, aqui é um custo teu. mas esse seguro que tu tá falando é o seguro do relacionamento, que é o seguro de tá, vida ou um seguro de imóvel, né? O seguro obrigatório já está dentro das Já tá dentro parcelas. das parcelas, Embutido ali. Já está embutido e não tem o que reclamar. É o Já seguro tá ali, obrigatório. É o seguro obrigatório. Não tem despesa extra, né? Não. Já é uma segurança. Até porque o que- contrato do banco, né, é um contrato que tu não muda, não tem o que reclamar das adesão, parcelas, né? É. De adesão, não tem como reclamar. Eu não gostei muito dessa cláusula que dá para alterar, disso não tem como. Não tem, Que é o Ou financiamento. aceita ou Tem que- aceita, senão... E a gente chegou ao final de mais um episódio. Passo a palavra para o Márcio e para a Dani. Quero agradecer, meninas, pelo convite. A conversa foi muito boa. Acredito que muito importante, né? E se quiserem me convidar para uma próxima, eu fico à sua disposição. Já está convidada. E muito obrigada pelo convite. Nós que agradecemos, Ana. Obrigadão. Obrigado, Lu. Obrigado, Jaque, pelo convite mais uma vez, né? E bem bacana, assim, a gente passar para o pessoal essa importância, tanto de financiamento quanto regularização de imóvel, né? De matrícula.
é bem, bem importante. Muito obrigado mesmo, mais uma vez. O direito imobiliário é um tema muito amplo, então se deixar a gente fica aqui conversando por horas e horas. Se você gostou, curte, comente, compartilhe com os amigos e deixe nos comentários temas que vocês gostariam de escutar. Até a próxima!